Em um mundo mágico de conflitos entre humanos e demônios, a princesa Sally Aldic iniciou uma longa jornada em busca de Mikoto Kibitsu, um espadachim extremamente forte que tem como objetivo eliminar todos os demônios que atravessarem seu caminho. Pessoal, a gente tá rumo aos 20k, então se você gosta dos vídeos aqui do canal, não se esquece de se inscrever para nos ajudar a bater essa meta e continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, bora pro recap. Iniciamos com Sally vendo uma mulher coelho deitada no chão, com roupa de colegial. Ela decide não se envolver com a coelhana e tenta ir embora, mas a barriga dela começa a roncar de fome e Sally tira algumas cenouras da bolsa pra dar pra ela. A coelhana se apresenta como Frau. Sally pergunta se ela era um monstro, mas Frau diz que ela era uma semi-humano. Sally mostra um desenho pra ela e pergunta se ela conhecia essa pessoa, mas Frau fala que não e agradece pelas cenouras. Sally tenta ir embora, mas Frau começa a segui-la pra todo lugar que ela vai. Um tempo depois, elas avistam uma vila de longe. Ao chegarem no vilarejo, um dos moradores fica se encarando. O aldeão fica assustado ao perceber que Frau era uma semi-humano. Ele fala pra Sally se afastar e diz que os semi-humanos são inimigos mortais dos humanos. Ela estende a mão pra Sally e nessa hora ela tem alguns flashbacks de uma pessoa indo embora e a deixando pra trás. Ela se vira e chama Frau pra ir embora. Um tempo depois, elas voltam pro vilarejo, só que dessa vez Frau estava usando um disfarce. Ao adentrarem no vilarejo novamente, elas são surpreendidas pelo Lorde das Terras, que por sinal parece ser muito gente boa. Nessa hora, Frau é tentada pelas cenouras que o homem carregava na cesta. Ele pergunta se estavam famintas e se oferece pra deixá-las passar a noite em sua casa. Durante a janta, Frau fica dentro do quarto, pois o homem não poderia descobrir que ela era uma semi-humano. Enquanto levava Sally até o quarto de hóspedes, o homem explica que antigamente a cidade era dominada por monstros, mas um certo dia um jovem empunhando uma katana apareceu e aniquilou todos eles. Sally parece reconhecer o espadachim e descobrimos que seu nome é Mikoto. O homem fala que os semi-humanos também eram considerados monstros, pois eles eram ferozes e sanguinários. No dia seguinte, Sally acorda ouvindo gritos vindo da cidade. Um ogro em forma de galinha havia invadido a vila. Sally corre até lá para lutar contra o ogro. O seu olho começa a brilhar e ela sente um poder saindo do seu corpo. Ela percebe que já havia sentido essa sensação antes e não consegue se mexer. O ogro estava prestes a atacá-la. Nessa hora, Frau aparece e dá uma voadora no monstro, e depois o finaliza com um chute na cabeça. Os aldeões ficam com medo de Frau, pois ela derrotou um ogro com muita facilidade. O chefe da vila expulsa elas do vilarejo. Frau vai até ele para agradecer pelas cenouras de antes. Quando estavam indo embora, elas são emboscadas por alguns cavalheiros e logo depois são trancadas numa cela para ver o sol nascer quadrado. O cavaleiro de antes aparece e liberta as duas da prisão. Ele se apresenta como um Rosan Guratoro. Sally acha que ele prendeu as duas por conta do preconceito contra os semi-humanos. Guratoro fala que viu a luta de Frau contra o ogro e sabe que ela só fez isso para proteger Sally. Lutar para proteger o próximo era algo digno de um cavalheiro, e por isso ele sabia que Frau tinha um bom coração. Guratoro fala que as duas estavam livres, e nessa hora a barriga de Frau começa a roncar de fome. As duas garotas fazem um teatrinho para convencer o cavalheiro a pagar a comida. Enquanto andavam pela cidade, Sally vê um comerciante vendendo alguns polvos e começa a imaginar algumas coisas um tanto quanto suspeitas. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, dois ogros estavam se preparando para atacar. A mulher ogro chamada Mac usa seu olho do demônio para invocar uma magia que destrói tudo e mata todos no caminho. Por ter gasto muita energia, ela fica pequena e manda o outro ogro chamado Seth ir na frente. Seth entra na cidade e finaliza vários guardas. Nessa hora, Sally aparece e vai em direção a ele com um olhar sinistro. Guratoro tenta pará-la, mas ela o ignora completamente. Frau chega na hora e ataca o monstro, mas isso não causa nenhum dano nele. Sally acorda do transe e Frau manda eles fugirem dali. Frau tenta atacar Seth, mas a pele dele é muito dura. O ogro consegue pegá-la e se prepara para finalizá-la ali mesmo. Sally chega na hora e fala pra ela não desistir. Então Frau chuta o punho do ogro e sai voando pra longe. Sally vai até onde Frau estava e fica cara a cara com o monstro. Seu olho brilha novamente, enquanto eles banjavam um sorriso macabro. Seth tenta atacá-la, mas Sally esmaga seu braço com um só golpe. Enquanto Mac descansava para recuperar sua mana, uma mulher aparece atrás dela e Mac decide que iria se divertir com ela. Mas antes que pudesse atacar, a árvore que estava entre as duas é cortada em um piscar de olhos. A mulher era na verdade Mikoto. E não, ela não é mulher, é homem. Como Mac estava fraca, Mikoto fala que iria esperar ela recuperar sua mana, até porque não tem graça lutar com alguém fraco. Um tempo se passa e Mac recupera sua mana por completo, e os dois se preparam para lutar. Mac usa sua habilidade chamada Xiandao para multiplicar seus olhos. Mikoto vai pra cima e corta Mac no meio, mas ela usa sua habilidade para trocar de lugar com um de seus olhos. Mac pergunta se não era melhor Mikoto ir até a cidade para ajudar, ao invés de lutar com ela, mas ele fala que seu objetivo não era salvar humanos, e sim matar orcs. Mikoto usa uma de suas habilidades para destruir todos os olhos de Mac, e logo depois pede para ela o atacar usando seu canhão mágico. Mikoto fura seu pé com a katana e fala que iria receber o ataque diretamente. Mac carrega seu olho e usa seu canhão mágico mais uma vez para tentar finalizar Mikoto, mas isso não causa nenhum dano em Mikoto. Por ter usado muita mana, Mac encolhe novamente. Quando estava prestes a finalizá-la, Mikoto se lembra de quando era criança e decide apenas destruir o olho e o chifre de Mac, já que eles eram sua fonte de poder. Na cidade, o ogro tenta atacar Sally novamente, mas ela para seu punho usando uma mão. Seth entra em desespero e decide
usar seu canhão mágico nela, mas isso não causa nenhum dano em Sally. Logo depois, ela usa sua espada para cortar Seth no meio. Após derrotar o monstro, Sally desmaia e cai no chão. Mais tarde, ela acorda com o Frau do seu lado. Aparentemente, Sally não se lembra de nada e pergunta o que tinha acontecido com o ogro. Guratoro chega na hora para entregar a espada de Sally. Ele diz que não tem certeza, mas acha que foi Sally quem derrotou o ogro na cidade. E logo depois, ele leva as duas até a prisão para lhes mostrar alguma coisa. Quando Guratoro abre a cela, lá estava Mac, aparentemente desacordada. Guratoro fala que ela poderia ser perigosa quando acordasse, por isso as pessoas queriam executá-la o quanto antes, mas ele achava isso cruel demais, e por isso pede para as duas a interrogarem quando acordasse. Frau nota que Mac estava na verdade acordado o tempo todo, então ela tenta atacar Frau, mas os seus ataques são ridiculamente fracos, e Sally acha isso muito fofo. Mac nota que seu olho e seu chifre tinham sido arrancados por Mikoto, então ela conta tudo o que tinha acontecido para Sally. Sally agradece pelas informações e pede para ela ficar calada, pois caso falasse que era um ogro, seria executada. Mac fala que talvez fosse melhor morrer, e nessa hora Sally manda Frau derrubar tudo, pois elas fugiriam dali com Mac. Na sala de Guratoro, um guarda chega correndo para avisar que a detenta tinha fugido. As três garotas estavam em fuga. Guratoro aparece na hora e dá de cara com elas, mas Sally manda Frau derrubar, e elas continuam correndo. Um guarda vai até Guratoro para devolver seu cavalo, e nessa hora um poder mágico finaliza o guarda e destrói a cidade por completo. Um tempo depois, vemos Guratoro participando de um torneio de artes marciais para conseguir um pouco de dinheiro. As três garotas estavam assistindo tudo da plateia. Quando a luta termina, elas vão embora. Enquanto estavam saindo da arena, Sally vê Mikoto andando entre os lutadores e decide ir correndo atrás dele. Sally o chama pelo seu nome e Mikoto a reconhece. Sally pergunta o que Mikoto estava fazendo na cidade, e ele diz que participaria do torneio de artes marciais para conseguir dinheiro, pois sua colega de viagem não economizava na hora de comer. Enquanto isso, longe dali, alguns ogros estavam sendo invocados para dar início à reunião dos 100 ogros. Sumeragi diz que a influência do clã estava diminuindo devido a um tal de Garoto Pêssego, que estava matando vários dos grandes chefes. Aparentemente, o apelido de Mikoto era Garoto Pêssego. Sumeragi fala que tanto Seth quanto Mac foram mortos pelo Garoto Pêssego. Um dos grandes ogros vai até a frente e promete que irá se vingar pela morte de Mac, pois ele era apaixonado por ela. Quando a reunião terminou, uma das grandes chefes chamada Joselino vai até Sumeragi e pergunta se ele planejava fazer as pazes com os humanos e com o Garoto Pêssego. Sumeragi diz que sim, e logo depois a garota vai embora usando magia de teleporte. Guratoro estava andando pela cidade. De repente, Joselino aparece atrás dele e pede para ele a carregar. Ele pergunta se a garotinha estava perdida, mas ela responde que estava procurando por alguém. Guratoro decide ajudar a garota e a chama para ir com ele. Ela se apresenta e diz que era conhecida como deusa das máscaras, pois era bem poderosa. Guratoro fica encarando a garota e ela acha que ele estava apaixonado por ela. Joselino pergunta se eles poderiam ser amigos, e em troca ela o recompensaria com vida eterna e riquezas. Mas Guratoro dá um sermão nela e fala que amizade não é algo que se compra. Rapaz, aqui na minha cidade você compra um monte de amigos só de ter uma coca na mão. Joselino faz uma cara sinistra e diz que ele era interessante. Nessa hora, Sumeragi aparece e diz que estava procurando pela garota. Sumeragi vê a espada na cintura de Guratoro e pergunta se ele participaria do torneio. Guratoro responde que sim, então Sumeragi manda Joselino ir torcer por ele na hora do torneio. Guratoro diz que isso era uma ótima ideia e logo depois vai embora. Sumeragi sabe que ele era o comandante da guarda do antigo reino que foi destruído pela magia de um ogro. Sumeragi manda a garota se tornar amiga dele. No dia seguinte, o torneio estava prestes a começar e a primeira luta seria de Guratoro contra um figurante. Joselino estava na plateia torcendo por ele, então ele percebe que não poderia perder a luta. Do lado de fora da arena, Sally dá de cara com Sumeragi. Ele vai até ela e diz que seu objetivo era fazer com que humanos e ogros se dessem bem. Mikoto aparece na hora e fala pra Sally se afastar dele, pois ele era um ogro de alto patamar e extremamente poderoso. Sumeragi estende a mão pra ela e pede sua ajuda para tornar a coexistência entre humanos e ogros realidade, mas Mikoto fala que não permitiria isso, pois seu objetivo era exterminar todos os ogros. Então ele também estende a mão pra ela e pede sua ajuda para exterminar todos os ogros. Sally fica pressionada, sem saber quem escolher. E se você, assim como eu, estiver curioso para saber o que acontece depois, deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.